Olá! O trânsito na Grande Goiânia está cada vez mais caótico. Obras como VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, BRT, Bus Rapid Transit e eixos exclusivos de ônibus aparecem como tentativas de mudar essa realidade. Mas será que mudam mesmo? Trânsito, esse é o assunto do programa Entrevista de hoje. E para falarmos sobre trânsito, recebemos aqui hoje um especialista no assunto, Horácio Melo, ele que é o presidente do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Obrigada, Horácio, pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, Luciane, e a TV Assembleia por pautarem esse assunto que mexe com a vida de todo mundo, né? E nós agradecemos em receber. Foi meio de última hora, né, Horácio? Mas é o seguinte, a sua experiência no trânsito é grande. Você ficou mais de 15 anos, né, no DETRAN e agora está no CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito de Goiás. Essas medidas, esses projetos, eles aparecem como tentativas mesmo de ajudar. Em Goiânia a gente já percebe alguns corredores exclusivos. Tem surtido efeito mesmo, Horácio? Olha, até estamos participando de um debate na Assembleia, que é a questão da região metropolitana, do Estatuto da Região Metropolitana. E também tem previsões na lei de criação de consórcios para os municípios menores, para que eles se viabilizem e garantam estruturas para funcionamento dos debates que mexem com a vida da sociedade, das pessoas que convivem nesses espaços urbanos. Eu acho que a questão dos corredores exclusivos para ônibus, sem dúvida nenhuma, é um avanço. Não dá para priorizar um automóvel que desloca com uma pessoa, duas, pouquíssimas pessoas dentro, em relação à prioridade que deve ser dada a um veículo maior que desloca com 50 pessoas, 60, 40, que são os ônibus, transporte coletivo. É preciso ser dada prioridade a eles. E, consequência, vai aumentar o tempo do motorista do carro, porque diminui-se as faixas. Infelizmente, Luciana, não tem mágica. Agora, nós precisamos aproveitar experiências que foram bem-sucedidas no mundo inteiro e mal-sucedidas também para não fazer igual. Cidades feitas para automóveis não funcionam. Não tem como fazer essa mágica. É impossível construir vias, asfaltos, na mesma proporção que são comprados automóveis. A frota de automóveis em Goiânia aumenta 8% ao ano, em média. Nós temos uma frota de Goiânia, só em Goiânia, de 1.100.000 veículos. Ou seja, mais de 80 mil veículos entram a cada ano para circular nas vias de Goiânia. Como você vai imaginar crescer 8% do sistema viário? E sem desconhecer também que muitas vezes as pessoas percorrem as mesmas vias. As demandas são para os mesmos locais, os polos atrativos de trânsito, centro da cidade, polos econômicos, polos geradores de atração, geralmente são os mesmos. Então não tem como imaginar isso. Se você não tem como garantir a mobilidade de todos, é preciso priorizar. Para o transporte individual, eu defendo a prioridade para os mais frágeis, bicicletas, pedestres, que também é uma forma de deslocamento muito utilizada na cidade, que precisa dar segurança e acessibilidade para eles. No caso, as calçadas, né? Calçadas acessíveis, meio fio rebaixado para cadeirante, faixa de pedestre iluminadas e com segurança para que não haja atropelamento na faixa, que é uma coisa absolutamente atrasada, a pessoa atropelar um pedestre numa faixa de pedestre, é uma loucura. E que os carros não andem nas calçadas, o que eu tenho visto de carro, de motoqueiro, entrando mesmo nas calçadas, é um absurdo. O automóvel tem uma questão psicológica. A pessoa, quando está conduzindo o automóvel, acho que é dono da via. O asfalto é dela, o asfalto não tem nem discussão. Por isso que a campanha da faixa pedestre foi feita por nós na época, pelo governo do estado. É importante porque é simbólica, para mostrar que mesmo no leito asfáltico, naquele local ali onde tem a faixa de pedestre, que são mínimos locais, a prioridade não é do automóvel. Por mais status que ele tenha, por mais caro que tenha sido, não é dele, não pode ser. Os corredores exclusivos, você me perguntou, Luciana, é a mesma coisa. Claro que eles não são uma solução 100%, mas é um avanço, porque ali... Você conhece, o senhor, conhece várias capitais, claro, no Brasil e, lógico, até a trabalho, que teve que conhecer essas capitais. Com relação a outras cidades, Goiânia tem um dos piores trânsitos ou não? Não, eu não diria um dos piores trânsitos. Infelizmente, esse mal da violência no trânsito, do desrespeito, da imprudência é um mal nacional. Algumas cidades têm tido um avanço melhor. Brasília, por exemplo, foi planejada com um desenho mais para o futuro, tem uma experiência melhor. São Paulo, pela própria guerra entre motociclistas, pedestres e automóveis, essa guerra gerou uma separação que gera uma segurança maior, mas por uma guerra lá dentro, uma cidade também feita para automóvel.
E Goiânia está no bolo dessas cidades brasileiras, as grandes metrópoles que estão crescendo e crescendo feita para automóvel. Não faz sentido isso. Não é o caminho. As duas últimas grandes investimentos em via urbana para mobilidade em Goiânia foram viadutos. Viaduto por inconsciente coletivo, ela é uma mensagem equivocada. Compre o seu automóvel que eu vou resolver seu problema. E não vamos resolver o problema para o automóvel. Né? Os viadutos hoje em Goiânia já são congestionados, todos eles, os dois. Né? E mais grave, é mais grave que compre o seu automóvel sendo que nós vamos resolver seu problema. Compre o seu automóvel, senão nem visitar esses pontos turísticos da cidade você não pode, porque lá não pode andar de bicicleta, lá não tem acessibilidade para pedestres. Então, só para automóvel não faz sentido isso. Por isso que eu vejo como positivo esse avanço dos BRTs, né, o Bus Rapid Transit, que é para dar mais velocidade e conforto para o usuário do transporte coletivo. Isso vai gerar naturalmente, não por discurso, que as pessoas deixem o automóvel em casa e use o ônibus. Porque se ele sempre faz aquele mesmo corredor, aquele mesmo trajeto, todos os dias praticamente, e leva ali 40, 50 minutos, quando ele vai percebendo que o ônibus passa mais rápido por ele, né? Se ele também perceber que tem um ponto de ônibus com conforto para chuva, para sol, um abrigo, o ônibus passe regularmente, com horários pré-definidos, que eu vejo essa pauta sendo debatida para o corredor exclusivo. Ônibus regulares com horários pré-marcados. Isso vai fazer as pessoas deixarem os automóveis naturalmente e pegar o ônibus. Porque ganha tempo. Ganha tempo. Eu vou ver, olha, se o meu colega de trabalho vai de ônibus, leva 20 minutos, eu venho de automóvel, não há estacionamento, tenho estresse, risco de acidente, levo 40, vou começar a andar de ônibus. Com certeza. O que eu acho que é o problema no ônibus, Luciana, é a questão da falta de planejamento, de integração. Precisamos integrar isso. Os pontos de ônibus têm que ter acessibilidade bicicletário, para o pedestre chegar ali, para o condutor de bicicleta, de automóvel, de deixar ali e seguir facilitar a vida, né? Lógico. Bom, o Horácio tocou no assunto do BRT. Recentemente, a presidente Dilma esteve em Goiânia para assinar a ordem de serviço para a implantação desse sistema. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Entrevista volta com o tema trânsito. Estamos recebendo aqui hoje Horácio Melo, presidente do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito de Goiás. E nós estávamos falando no primeiro bloco sobre o BRT. A presidente Dilma, né, Horácio, veio aqui recentemente, assinou a ordem de serviço e o projeto é interessante. Ele vai ligar a região norte à região sul até o dia 15 de abril. Pretende-se criar 2 frentes de trabalho aí, uma em cada região. Só que tem um paradoxo. Ao mesmo tempo que a presidente assina essa ordem de serviço, ela isenta impostos das montadoras de carros, ou seja, né, o estímulo à compra de veículos e, ao mesmo tempo, o governo federal assina uma ordem de serviço aí para um transporte coletivo. Tem como explicar isso? Não podemos mais continuar reproduzindo cidade feita para automóveis. Discutimos isso aqui no primeiro bloco, não funciona. Em lugar nenhum do mundo. Em São Paulo estão derrubando os viadutos lá. Um viaduto de 15 quilômetros famoso. O grande projeto agora é derrubar esse viaduto, porque está congestionado em cima e embaixo, além de ser agressão para a cidade.
O BRT, vai ser um avanço para Goiânia. Então a gente louva esse recurso federal que a União tem que investir mesmo. É do governo federal e município. O governo federal e município tem contrapartidas dos dois lados. Acho que, do BRT não tem o Estado, é no VLT que tem o Estado. É fundamental esse investimento. Agora, o que precisa, para que isso seja de fato uma notícia boa para a sociedade, para o futuro de Goiânia, é planejar bem esse corredor. Né? Precisa ter integração com outros modais. Com bicicleta, por exemplo. Nada mais lógico que os grandes pontos onde os ônibus vão parar, do BRT, tem ali bicicletários, para que as pessoas nos bairros possam ir de bicicleta até o corredor, deixar sua bicicleta com segurança e seguir de ônibus. No caso, ele vai funcionar como corredor exclusivo fechado, o corredor BRT. Exclusivo para ônibus, por isso que ele vai ser rápido. Só o ônibus vai circular ali. No caso do VLT, tem inclusive abertura de semáforo sincronizada com a passagem desses ônibus, esses veículos de transporte de massa, garantindo a velocidade que precisa ter para que as pessoas façam adesão a esse sistema. 28, né, Horácio? 28 km por hora é a intenção. É o dobro da média atual. Então, isso é interessante. Mais rápido, claro. Mais rápido. Isso vai fazer as pessoas que a gente discutiu aqui, deixar o automóvel e pegar esse tipo de veículo. Agora, sobre o BRT, eu tenho um posicionamento que eu tenho defendido há muito tempo, que apontar para a cidade do futuro é pensar em transporte sobre trilhos de massa. Né? As cidades que investiram nisso, algumas no milênio passado, ou seja, mais de um século, não é só no milênio, o milênio foi agora, há pouco, né? Antes de 1900, né? O metrô de Paris começou antes de 1900, o metrô de Londres começou antes de 1900. Ou seja, eles já tinham esses problemas. E nem tinha tanto problema de congestionamento, tinha carroça nas ruas em cima, não era problema de congestionamento. Congestionamento de carroça, né? Carroça literalmente, com cavalo puxando, né? Mas já pensava na cidade do futuro, de daqui a um século, é isso que nós temos que pensar. A Europa passou por 2 guerras mundiais, onde houve uma recessão econômica terrível, óbvio, mas não deixou de investir em infraestrutura, não deixou de cavar buraco para fazer o metrô, ampliar as linhas de metrô. Isso é visão que a humanidade pode dar de grandiosidade, generosidade com as gerações futuras. O metrô não é para ser inaugurado daqui 4 anos, 6 É para ser inaugurado assim, como viabilidade para a cidade, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, uma solução. Solução mesmo, se houver um investimento grande nisso. Mas é um gesto que nós podemos falar, nos preocupamos com a geração futura. Horácio, no caso, uma solução boa que seria o metrô? Tem várias formas de transporte sobre trilho, é até boa essa pergunta, Luciano, para tentar clarear muito rápido. Metrô, VLT, monotrilho, todos eles são sobre trilho. O que muda é a capacidade de pessoas transportadas entre um modal e outro desses e o custo de investimento. Se ele vai ser de superfície, no mesmo leito asfáltico, vai ser enterrado ou se vai ser no alto, no caso do monotrilho, isso é uma decisão a ser feita. Não quer dizer, o VLT pode ser enterrado. Até a questão geográfica, né? Interfere. Exato. A demanda de veículos naquele local. O VLT pode ser enterrado. Muita gente critica o VLT porque ele vai ser na superfície. Não é obrigatoriedade ser na superfície. Em Brasília tem na superfície. Inclusive o projeto para Goiás, até onde eu conheço, prevê trechos de superfície e trechos subterrâneos, né, sem conflito com o sistema viário normal de veículos e pedestres. Eu defendo que quanto mais subterrâneos tiver, mais expectativa de futuro ele tem. Expectativa não, mais solução para o futuro ele será. Né? Porque quando você põe ele no solo, você tem conflito com automóveis, com pedestres, tem acidente de trânsito. Tem desapropriações também, né? Que no caso do BRT, que terão desapropriações. Nos dois casos. E aí onerou mais ainda o projeto, né? Quanto mais tempo se leva para investimento de massa, o VLT de também trilho, vai ter. Quanto mais tempo se leva, mais caro fica a desapropriação, uso do solo. Tanto o subterrâneo quanto a superfície tem desapropriação, tem investimentos necessários. Agora, nós temos que pensar na cidade aqui muito tempo, e aí o subterrâneo ou acima da superfície, num projeto bacana, com arquitetura que não agrida a cidade, é muito mais necessário ser pautado. Não tem outro caminho, né? Está virando um caos, em horário de pico, o trânsito para, quando chove, piora ainda mais. Mexe com a vida de todo mundo, todos os dias. Todo mundo vai ter seu automóvel ficar parado na rua. Pois é, e você olha um em cada automóvel, né? Um em cada veículo, isso aí acaba ficando pior. Horácio, o senhor tocou, né, no assunto do VLT. Nós falamos do BRT, que é um projeto municipal em parceria com o governo federal. O VLT é estadual, em que pé que anda? Olha, não faço parte do grupo gestor, mas as pessoas que estão lá que eu conheço são pessoas extremamente capacitadas.
É um investimento necessário. A parceria do nosso governador Marconi com o governo federal tem sido uma parceria muito importante no termo de alcançar resultados, fundamental. O governador sempre tem colocado, o governo não faz oposição para o governo, ao contrário, o governo pensa na sociedade e tem que buscar as parcerias necessárias. É impossível se pensar em metrô, VLT, monotrilho, sem um pensamento de conjunção de esforços municipais, estaduais e da União, principalmente, que tem as maiores receitas tributárias do Brasil, né, dos investimentos, tem a maior capacidade de investimento. Então é preciso pensar isso. E no custo do metrô, muita gente diz, não tem como investir, porque é um custo alto. Mas só um dado, o Brasil gasta 35 bilhões de reais por ano com acidente de trânsito. Se daqui 10 anos conseguirmos economizar isso com trilhos e respeito aos menores, particulares, pedestre e bicicleta, já vai ser pago o sistema. 35 bilhões por ano daria para construir 350 quilômetros de metrô. O preço mais caro, esse é o preço São Paulo, onde o preço de ocupação do solo, tudo é mais caro, óbvio, a cidade maior. 350 quilômetros de metrô com esse preço do custo do acidente de trânsito. Então, se a gente mudar a prioridade nossa, mudar essa concepção do que é custo, nós temos que pensar no transporte sobre trilho. Fora a questão da capacidade produtiva perto no trânsito. Nós vamos sair daqui, nós dois, todos que estamos aqui, vamos ficar 40 minutos, 50 minutos no trânsito para um deslocamento. Quer dizer, isso tem que entrar na conta. Isso é saúde mental que vai embora, pensar né? na cidade do futuro, a saúde, isso aí. Perfeito o seu debate, Luciano. Horácio, para mim foi perfeito. Eu acho assim que a gente torce, né, para que esses projetos surtam efeito mesmo. Somos goianos, né, de coração, e a gente quer ver essa cidade aí, que já foi considerada uma das melhores cidades para se viver, que continue tendo qualidade de vida, e o trânsito com certeza influencia muito nessa questão. Muito obrigada pela sua vinda aqui, e a gente vai te convidar outras vezes. Estou à sua disposição, agradeço o espaço, um abraço para você e para os nossos telespectadores. Obrigada a você e obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site que aparece aí. Até mais!